O Vaticano, com toda a sua mística e história, guarda muitos segredos que fascinam tanto crentes quanto céticos. Entre as sombras dos seus imponentes edifícios, há histórias que vão muito além das que vemos nos livros de história ou nos filmes. De exorcismos secretos a teorias envolvendo tecnologia avançada, há quem diga que o Vaticano esconde informações extremamente valiosas e até misteriosas. Será que estamos lidando com algo real ou pura ficção? Prepare-se, pois hoje vamos explorar as mais intrigantes teorias e os segredos que cercam o Vaticano e suas práticas desconhecidas. Para quem não sabe, o Vaticano não é apenas o centro da Igreja Católica Apostólica Romana e a residência oficial do Papa, mas também é o menor país do mundo. Localizado no coração de Roma, na Itália, o Vaticano tem uma área de 440 mil metros quadrados e abriga cerca de 900 pessoas, entre membros da Igreja Católica e os militares da Guarda Suíça, responsáveis pela segurança e vigilância de todo o complexo, inclusive dos aposentos papais. Mas, apesar de seu tamanho diminuto, o Vaticano carrega um peso gigantesco em termos de poder religioso, histórico e, claro, de mistérios que ele esconde. Embora seja visto como um bastião da fé e da espiritualidade, o Vaticano também é um dos lugares mais secretos e enigmáticos do mundo. Existe toda uma aura de mistério envolvendo suas práticas e documentos guardados a 7 chaves. Por exemplo, você sabia que o exorcismo, algo que parece pertencer apenas ao imaginário popular, é uma prática real dentro das paredes do Vaticano? De acordo com o padre Gabriele Amorth, um dos mais conhecidos exorcistas da história, que foi chefe do Departamento de Exorcismos do Vaticano por mais de 60 anos, ele realizou entre 130 mil e 160 mil exorcismos durante sua carreira. Isso mesmo, milhares de exorcismos, realizados dentro do próprio Vaticano. E ele não foi o único. Em 2018, o Vaticano organizou uma grande reunião com mais de 250 padres de diferentes países para participar de uma espécie de escola de exorcismo, onde discutiram e aprenderam técnicas para combater o mal. Além disso, há um outro segredo envolvendo o Vaticano que pouca gente conhece, a história de que até o Papa João Paulo I, que ficou no cargo por apenas 33 dias, teria tentado realizar um exorcismo. Segundo relatos, ele não teve sucesso e o ato acabou sendo considerado um fracasso. E o mais impressionante, existem documentos oficiais dentro do Vaticano que detalham esses exorcismos, mas o acesso a essas informações é extremamente restrito, o que alimenta ainda mais as teorias sobre o que o Vaticano realmente sabe sobre o sobrenatural. A Bíblia, esse livro sagrado que guia milhões de pessoas ao redor do mundo, é sem dúvida uma das obras mais influentes da história da humanidade. Ela conta a história de Cristo, da criação do mundo e dos primeiros passos da humanidade. Os apóstolos Pedro e Paulo, por exemplo, afirmam que as Escrituras foram inspiradas diretamente por Deus, e não escritas por simples vontades humanas. Mas o que muita gente não sabe é que a Bíblia, como conhecemos hoje, não é exatamente a mesma que existia no passado. Originalmente, ela possuía 80 livros, mas em 1684, o Vaticano tomou uma decisão polêmica, retirou 14 livros da Bíblia, sem oferecer uma explicação clara para isso. Esses livros removidos são conhecidos como os livros apócrifos, uma palavra de origem grega que significa escondido. Esses textos, que eram parte da Bíblia nas primeiras edições, incluem livros como Esdras, Tobita, Judite, a Sabedoria de Salomão, entre outros. Muitos estudiosos acreditam que esses livros foram retirados porque traziam ensinamentos que entravam em conflito com os dogmas da Igreja Católica ou com as doutrinas oficiais estabelecidas pela instituição. Alguns dos livros apócrifos, por exemplo, falam sobre temas como o destino das almas e a natureza de Deus de maneiras que não se encaixam com os princípios católicos. E aí surge a grande pergunta: por que o Vaticano decidiu esconder esses livros? Será que há algo neles que a Igreja não queria que o público soubesse? Existem teorias que apontam para a ideia de que o Vaticano guarda os livros perdidos em seus arquivos secretos, onde apenas uma minoria tem acesso. Alguns acreditam que esses textos podem conter informações cruciais sobre a verdadeira história de Jesus, sobre a origem da humanidade ou até mesmo sobre segredos antigos que a Igreja prefere manter no escuro. O que será que o Vaticano está realmente guardando em seus cofres secretos? Pode parecer estranho,
mas o Vaticano, apesar de ser o menor país do mundo, apresenta uma das maiores taxas de criminalidade proporcionalmente. Isso ocorre porque, apesar de ter uma população local de apenas 800 a 900 pessoas, o Vaticano recebe uma quantidade impressionante de turistas, com cerca de 8 milhões de visitantes anualmente. E, como já sabemos, grandes aglomerações de pessoas frequentemente trazem crimes, como furtos em lojas, roubos de carteiras, bolsas e até celulares. A grande maioria desses delitos é cometida pelos próprios turistas que visitam o local, e não pela população local. De fato, o Vaticano tem uma taxa de criminalidade muito alta, mas grande parte dessa culpa recai sobre os milhões de turistas que passam por lá todos os anos. Para dar uma ideia do quão comuns são esses crimes, o próprio site oficial de turismo do Vaticano recomenda que os visitantes fiquem sempre em alerta enquanto estiverem no local. E, de fato, é algo que parece meio paradoxal, um lugar tão pequeno e, teoricamente, pacífico, mas com uma taxa de criminalidade tão expressiva. Mas, como dizem por lá, cuidado com suas coisas, quem vem de fora, às vezes, tem mais intenções. Mas nem tudo no Vaticano se resume a furtos e crimes menores. O local também tem uma história de eventos bizarros e até macabros. Um dos episódios mais bizarros e sinistros aconteceu em 897, na famosa Catedral do Vaticano, e ficou conhecido como Sino do Cadáver. Esse evento, que mais parece uma história de filme de terror, envolveu o Papa Formoso, um pontífice que, supostamente, havia usurpado o papado. Após sua morte, ele foi julgado, isso mesmo, um julgamento pós-morte. Para que isso fosse possível, o corpo de Formoso foi exumado 7 meses após sua morte, vestido com trajes papais e levado para o tribunal papal. Obviamente, o Papa não podia se defender, então um diácono foi escolhido para falar em seu nome, mas não adiantou. O Papa Formoso foi condenado, e todos os seus atos enquanto líder da Igreja foram declarados nulos. Mas as humilhações não pararam por aí. Após o julgamento, seu corpo foi despojado dos trajes eclesiásticos e vestido com roupas sujas, como um símbolo de sua queda. Para completar, os 3 dedos de bênção, que eram símbolos de sua autoridade, foram cortados. E o pior de tudo, o corpo de Formoso foi lançado no rio Tibre, um local de execução de criminosos na Roma Antiga, como se fosse um castigo final, mesmo depois da morte. A história do Sino do Cadáver é uma das mais perturbadoras que já ocorreram no Vaticano, uma lembrança sombria de um tempo de intensa luta de poder e traição dentro da própria Igreja. Mas antes de continuar, pessoal, já deu aquele joinha? Já clicou no polegar para cima aqui embaixo? Não custa nada, e ajuda muito o canal. Se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve agora, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo. Isso ajuda a gente a trazer cada vez mais conteúdo interessante para vocês. Muito obrigado a todo mundo que já deixou o like. Agora, bora continuar com o vídeo e descobrir mais mistérios. Agora, vamos falar sobre um dos maiores enigmas do Vaticano, os chamados Arquivos Secretos do Vaticano. E quando eu digo secretos, é porque eles realmente são inacessíveis para a maioria das pessoas. Esses arquivos não são apenas uma coleção de documentos antigos, mas um verdadeiro repositório de toda a história da humanidade e da Igreja Católica. Dentro desses registros, estão descobertas científicas, documentos papais, correspondências diplomáticas, cartas de figuras históricas como Michelangelo, além de processos históricos como o de Galileu Galilei, e muito mais. Em termos de quantidade, estamos falando de algo imenso. O Vaticano possui cerca de 180 mil arquivos e manuscritos, 1.600.000 livros impressos, 300.000 moedas e medalhas, 150.000 fotografias, além de inúmeros outros itens que permanecem não revelados. Esse gigantesco acervo está guardado na sede do papado, e a coleção é tão grande que, se suas prateleiras fossem estendidas, elas se alinhassem por cerca de 85 quilômetros, um arquivo que, se fosse reunido em um único lugar, seria considerado um dos maiores do mundo. Enquanto uma boa parte desses registros está acessível ao público, existem documentos tão importantes e secretos que só podem ser acessados pela alta hierarquia da Igreja. Isso alimenta uma teoria que circula entre os mais curiosos e até conspiracionistas.
O que realmente está guardado nas partes mais secretas desses arquivos? Alguns acreditam que não são apenas papéis e livros. Há quem afirme que o Vaticano possui informações que poderiam abalar as bases de tudo o que sabemos sobre a história, segredos envolvendo a Igreja, a verdadeira história de Jesus, até mesmo extraterrestres e figuras como Mussolini. E, para aumentar o mistério, há relatos de pessoas que dizem ter tido acesso a esses documentos secretos e encontrado coisas surpreendentes. Em 1920, por exemplo, um professor russo chamado Henryk Ludwig alegou ter encontrado um crânio de alienígena dentro dos arquivos secretos do Vaticano. Segundo ele, esse crânio, junto com outros documentos, provaria que extraterrestres estão influenciando a humanidade desde tempos imemoriais. Ele afirmou: uma vez, quando eu tinha 15 anos, entrei escondido no Vaticano e encontrei um crânio de alienígena. Porém, o que aconteceu depois? Ele foi rapidamente retirado pelos guardas do Vaticano, e o caso nunca foi confirmado, mas a história alimentou ainda mais as teorias sobre o que realmente está guardado ali dentro. E o professor Henryk Ludwig não parou por aí. Segundo ele, ao acessar esses arquivos secretos, encontrou registros que falam de armas de poder inimaginável. Uma das mais impressionantes revelações que ele trouxe à tona foi a existência de armas nucleares utilizadas em tempos antigos, com um documento explicando como as imponentes muralhas da Babilônia teriam sido derretidas por uma arma capaz de produzir temperaturas extremas. E não é só isso. Outros registros, ainda mais misteriosos, falam sobre máquinas do tempo, artefatos que teriam a capacidade de manipular a linha do tempo e levar pessoas a outras eras da história. Além disso, há rumores de que o Vaticano guarda mapas de tesouros escondidos e até documentos que sugerem que a Igreja estaria sendo controlada pelos Illuminati, a famosa sociedade secreta. Parece ficção científica, né? Mas quando falamos de documentos secretos dentro de uma instituição com séculos de poder, as linhas entre o real e o imaginário começam a se borrar. Mas, pessoal, como sempre, tudo o que falamos até agora sobre esses segredos do Vaticano, especialmente no final, está envolto em mistério. A verdade é que esses arquivos estão guardados em um setor extremamente restrito e confidencial, o que significa que, até hoje, não sabemos exatamente o que está lá. Fica aquela dúvida no ar: será que tudo isso é verdade? Será que esses documentos realmente existem ou são apenas parte de lendas e teorias? Bem, cada um acredita no que quiser, mas uma coisa é certa: o Vaticano possui segredos imensos que provavelmente jamais serão revelados. E se está tudo guardado e protegido dessa forma, é porque a Igreja não quer que ninguém saiba. Afinal, pensem bem, se há tanta coisa guardada a 7 chaves há mais de 2000 anos, talvez a resposta seja óbvia. Esses segredos provavelmente vão continuar sendo protegidos por muito tempo, ou até para sempre. E, galera, chegamos ao final do vídeo de hoje. Se você ainda não deixou o seu like, essa é a hora. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e, se tiver um tempinho, confere outros vídeos legais que estão aparecendo na tela. E se você já está esperando o próximo vídeo, pode ficar tranquilo, ele vai sair em breve. Valeu, pessoal, e até a próxima!